Tenho 3 cabeçudas dessa, 2 chicoritas pequenas. Ontem, né, eu aproveitei e fiz os recortes do Jax, muito fofos. Oi, amigos, tudo bom com vocês? Olha quem voltou depois de muito, muito, muito tempo sem aparecer aqui no canal, mas estamos de volta. Gente, eu esqueci como que eu faço isso daqui, mas vamos fingir que nada aconteceu, que eu não sumi novamente e retornei depois de muitos longos meses. Pode ser? O YouTube é o meu hobby, é algo que eu gosto de fazer. Claro que envolve o meu trabalho, né? Eu mostro os meus trabalhos aqui, tem tutoriais antigos e tudo mais, mas não é o meu trabalho que eu faço todos os dias, enfim, eu não ganho remuneração do YouTube. O YouTube não é algo que paga as minhas contas, eu faço daqui porque é algo prazeroso que eu realmente gosto de fazer, mostrar um pouquinho como que é a minha vida, conversar com vocês, por aqui, né, enfim. E aí, eu fiquei muito sumida, gente, me perdoem, eu sei que vocês gostam do vloguinho e eu estava recebendo muitas mensagens perguntando quando que voltaria os vloguinhos e tudo mais. Então é isso, estamos de volta nos vloguinhos, tá. Eu acho que o último vlog foi no ano passado, em dezembro, mais ou menos. Inclusive tinha um vlog, que eu não postei no ano passado, porque foi bem assim, bem na véspera do ano novo, né, eu decidi não postar. E desde então, gente, eu dei uma sumida, porque eu fiquei um período muito, muito, muito doente. Vocês sabem que eu tenho alguns problemas de cabecinha, não vou falar muitas coisas aqui, né, mas, eu sofro muito com ansiedade, eu sou uma pessoa muito ansiosa, e isso me trouxe muitos problemas. Eh, eu adquiri vitiligo por causa disso, eu tenho alopecia por causa disso, eu tenho dermatite e agora eu tô com bruxismo. E isso me deixou muito mal. Vocês não sabem como eu fiquei doente, né. Além da minha imunidade muito baixa. Enfim, não vou entrar muito em detalhes, mas foi isso que aconteceu, eu fiquei muito doente. E eu também não estava mentalmente estável, sabe. As minhas emoções não estavam boas. No ano passado aconteceu algo não muito agradável comigo e eu estive de luto por muito tempo e isso me afetou bastante. Estou descobrindo isso com muita terapia. Então, depois de muito tempo eu estou de volta. Eu espero que dessa vez eu não suma por completo, né, ou que eu não suma por muitos meses igual aconteceu, mas estamos de volta. Iê! Mas ao mesmo tempo que eu estou de volta, não esperem vídeos sempre, porque eu tô numa correria danada, vocês não têm noção. Além de toda essa minha parte de pessoa física, né, eu também acabei me afastando daqui, porque, gente, ano passado eu estava falando sobre a lojinha e tudo mais, que eu abri e ela deu um certo boom. E eu não consegui dar conta de fazer tudo que eu preciso fazer, né. E a lojinha vem crescendo cada vez mais, graças a Deus. Eu estou muito feliz, porque é algo que eu realmente gosto de fazer e de trabalhar, mas, me toma muito tempo. E, junto com a lojinha, eu preciso fazer as minhas receitas mensais do meu clubinho de assinatura. E aí essas 2 coisas me tomam tempo demais, porque os bonecos que eu faço no plano de assinatura, eu levo mais ou menos 3 a 4 dias para fazer cada um. Isso numa receita fácil. Receitas muito detalhadas eu levo, às vezes, uma semana inteira para fazer um boneco. Fora fazer a questão dos PDFs, se precisar fazer algum vídeo de apoio, eu preciso gravar esse vídeo. Então é muita coisa para poder eu fazer. E tem a parte da lojinha, que também sou apenas eu que faço tudo lá. Eu crio os produtos,
eu faço aí os pedidos de vocês, eu tenho que levar, no local para despachar os pedidos. Então, gente, nossa, eu tô fazendo muita coisa, muita coisa. Enfim, aí eu preciso selecionar as coisas e dar prioridades a cada uma delas, né. Então, infelizmente, por isso que o YouTube ficou um pouquinho de lado, mas eu espero que eu volte. Eu tô com muitos planos de fazer, eh, voltar com os tutoriais pra cá. Eu tenho várias receitinhas anotadas, mas, gente, eu preciso de tempo pra poder gravar, né, editar, postar aqui, enfim, então demora um pouco mais, mas os vloguinhos estão de volta. Eu espero que vocês gostem dessa nova fase, dessa nova Tamires que surgiu depois de alguns meses afastada daqui. Então vamos ao que realmente interessa, né, que são as coisas que eu fico fazendo no meu dia a dia. Como vocês podem ver, aqui o meu quarto ateliê deu uma mudadinha. Eu tirei toda a parte da lojinha daqui, então a minha máquina laser que ficava nessa mesa não está mais aqui. Eu desci para um cômodo que tem aqui no quintal e tá tudo lá, tá tudo a parte da lojinha. Talvez num outro vlog eu mostro um pouquinho, não vou mostrar muita coisa, mas vou mostrar um pouquinho, tá bom? É porque lá tem muito material, assim, é muita caixa de papelão, é muito acrílico, MDF, não é algo muito interessante. Talvez a parte do processo, não sei, mas isso daí fica para um próximo vídeo, tá? Aqui no meu quartelier fica a minha impressora 3D que eu comprei e papéis e impressoras normais, tem a minha máquina de costura, coitada, que eu quero muito voltar a usar, mas eu também não tô com tempo. Costura é um hobby muito legal que eu gosto. Eu faço algumas roupas pra mim, faço coisas pra casa. Eu adoro costurar, mas não tô com tempo pra isso. Não consigo. Mas eu quero muito. Inclusive eu estava ontem no Pinterest salvando algumas coisinhas que eu quero fazer uns bonequinhos, uns negócios assim de costura pra mim. Acho que vai ser muito legal. E aí, gente, é o seguinte, mês que vem eu estarei no Anime Friends novamente, segundo ano que eu estarei lá. Eu tô muito, 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 muito feliz. No ano passado, gente, o Anime Friends é incrível, assim. Ai, gente, é um dos melhores eventos de anime que eu já fui em toda a minha vida, né. Eu fui como expositora no Arts Alley e esse ano eu estarei novamente lá. Tô muito, muito, muito feliz. No ano passado eu vi as bandas que eu queria, né. Foi eu e a minha irmã ficava lá na mesinha na hora das bandas, porque ela não conhecia muito bem, e aí eu aproveitava o show. E eu tô muito, muito contente. Esse ano novamente vamos nós 2 pra lá. E eu tô muito ansiosa pra ver o Flow de novo. Ai, gente, 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 eu quero muito ver o Flow, eu tô, ai, obcecada. E como o evento é mês que vem, eu preciso fazer tantos bonecos que vocês não têm noção. Eu já comecei a fazer algumas coisinhas, assim, no começo do ano, né. Eu vim fazendo, tipo, 2 bonequinhos por mês, porque vai que eu passe, porque a seleção do Anime Friends é muito grande, e não é sempre que a gente vai conseguir vaga, né. Ano passado me inscrevi, consegui, esse ano também, mas não sei, né, fiquei em dúvida. E então eu estou fazendo muitos bonequinhos, né. Eu terminei de fazer esse patinho. Gente, as pessoas adoram esses patinhos, eu faço muito, muito, muitos patinhos desse. Todos os eventos eu faço muitos patinhos. Ah, eu também amo esses patinhos, né, se eu não soubesse fazer, com certeza eu compraria de alguém. E eu estou aqui fazendo mais um. Vou colocar algum vídeo relaxante aqui no YouTube para crochetar mais patinhos. Minha intenção é fazer mais 3. Eu fiz esse e agora eu já tô no segundo e eu preciso fazer mais 2. Eu quero fazer 10 patos desse e eu já tenho 6 patos que eu fiquei fazendo, né, desde o começo do ano. E tem outros amigurumis também que eu peguei que eu vou mostrar pra vocês. Calma. Vamos lá. Meus bonecos estão todos desengonçados, porque eu ainda não finalizei eles 100%, mas eu crochetei eles, eles estão aqui. Eu fiz 3 anias dessa. Esses daqui
Essas são as minhas receitinhas que tem aqui no canal. Só que eu fiz no fio chenille e no fio... Qual é o nome do outro? Eu vou deixar o outro fio aqui. Eu usei o fio da Círculo e da Pinguim. Então eu fiz 3 anhas, mas elas estão alfinetadas, né? Porque eu preciso colar e costurar. Então aqui, ó, eu fiz mais uma. Tenho 3 cabeçudas dessa. Fiz 2 chicoritas pequenas. Eu acho que eu vou fazer mais. Essa receitinha aqui eu comprei no Etsy. Eu achei muito legal. Os olhinhos eu peguei da minha lojinha, porque agora na minha lojinha temos olhinhos de Pokémon e outros olhinhos também diferentes. Vou deixar o link aqui abaixo para vocês conferirem os olhinhos que tem lá. Esses olhos aqui não são com trava. Eu colo com essa cola aqui, ó. A cola de lantejoulas. Essa cola aqui é excelente. Ela cola tudo assim de plástico. Perfeita. Ela cola muito bem em crochê, ó. Eu colei ontem. Eu posso puxar, que não sai. Vai sair o crochê, mas não vai sair os olhinhos. Enfim. Então, muito boa. Essa cola aqui é sensacional. Eu uso ela há muito tempo. Com os meus olhinhos de cabochão também. E aí eu experimentei, né, com esses olhinhos coloridos e deu muito certo. Então, minha querida. Fiz 2 kagomis. Ou agomis, como vocês conhecem, né? Também tem receita aqui no YouTube, no meu canal. Só que eu também usei fio chenille, né, e agulha 5. Eu tô usando agulha 5 para todos esses pelúcia. E aí fica bem grandão. Também tá toda alfinetada, não costurei. Eu fiz essa Coraline, que também tem tutorial aqui, tá? Também preciso costurar ela. Eu fiz a outra com a blusinha azul, mas tá em outro lugar, então não vou pegar aqui agora. E eu fiz 3 jacks de Digital Circus. E eu preciso agora cortar o feltro para fazer o rostinho dele. Esse daqui ainda não tem receita aqui no canal, mas eu já anotei e eu pretendo gravar em breve. Mas eu acho que primeiro eu vou soltar a receita lá no Instagram, porque me pediram bastante. Então, eu acho que primeiro eu vou botar lá. E aí, quando eu tiver tempo, eu consigo gravar para cá e coloco aqui também. Eu fiz uma lista de muitas coisas, de muitos amigurumis que eu quero fazer ainda para poder levar. Na verdade, a minha lista tem 180 amigurumis. Vou conseguir fazer isso em 25 dias? Obviamente que não, mas eu coloquei tudo que eu gostaria de fazer. E aí eu tô dando prioridade pelos personagens que eu acho que são mais vendáveis e que saem mais, que as pessoas realmente vão gostar. Então, por exemplo, o Jax não estava na minha lista, mas eu coloquei porque é muito legal o Circus Digital. Coloquei a Pomni também. De Circus Digital, só coloquei esses 2 porque são os mais fáceis de fazer, né. Os outros são bem complexos e não vai dar tempo de eu fazer tudo isso, então eu tô priorizando o que eu já tenho receita, né, tipo Coraline, Anya, Agome, e, tô priorizando fáceis, assim, que eu consiga fazer mais rapidamente e em mais quantidade. Então por isso que esses patinhos, pintinhos, não sei, eu acho que seriam pintinhos, né. Então por isso que eu coloquei 10 desse daqui. Eu quero fazer 10 patinhos verdes. Tem alguns pokémons também que eu quero fazer, além da Chikorita. Quero fazer Naruto. Vou tentar fazer um Naruto pequenininho assim, tipo esse. Bom, é isso. Então eu vou assistir algum filme ou algum vídeo agora, enquanto eu faço os pintinhos, patinhos, sei lá. Essa receita aqui eu faço tanto dela, que eu já até decorei a quantidade de pontos e o que eu preciso fazer.
eu adorei esse novo ângulo, simplesmente o ímã da câmera gruda no ferro da prateleira e eu adorei, adorei ficar assim. Gente, vamos lá, eu fiz os 4 patinhos, igual eu falei que eu ia fazer. Teve um que eu errei, eu acho que foi esse daqui, eu botei uma carreira a menos, porque eu estava vendo o filme, estava vendo Espíritos 2, Você Nunca Está Sozinho. Esse filme eu vi quando eu era criança ainda, eu devia ter, sei lá, uns 12 anos mais ou menos, e eu vi numa casa de uma amiga minha da época da escola. E eu saí traumatizada, completamente traumatizada. Aí eu fui rever o filme agora, depois de, sei lá, 15 anos. Mais do que isso, eu acho. Mas eu lembrava de algumas coisas, porque esse filme realmente me traumatizou. Eu vi o primeiro e o segundo com essa minha amiga da época. E, gente, vendo hoje em dia, o filme ainda é bom. Mas não fiquei com medo igual da outra época, né, mas nossa, que filme bom. Asiáticos fazem filmes perfeitos. Então, como eu vi o 2, será que eu vejo o 1? Não sei. Gente, o Yuki tá aqui me enjoando, me perturbando. O que que você quer, gatinho? O que que você quer? Como ainda tá cedo, eu acho que eu vou fazer 2 patinhos verdes e depois eu vou crochetar a cabeça dos meus personagens do mês, né, que eu tenho que fazer, que esse mês é de Yu Yu Hakusho, então teremos 4 personagens, e é muita coisa pra fazer, né. Então é esse, meu dia é esse, fazendo crochê o dia inteiro. Como hoje é domingo, então eu não vou descer e não vou resolver nada da lojinha. Eu paro de fazer as coisas da lojinha no sábado e no domingo, eu fico lá só durante a semana. Eu fico intercalando entre uma coisa e outra. É, amanhã tem muita coisa pra fazer. Mas tá tudo bom, tudo ótimo. Então vou usar esse fio aqui, verde, que é a antiga Fast Fini, é bem antigo esse fio aqui, mas eu amo esse fio, é bem gostosinho de crochetar. E aí depois eu mostro o que que eu fiz, tá bom? O que foi? Eu não acho isso relevante, você acha? Não. Relevante. Com certeza show business. Eu tive uma carreira bem sucedida no teatro musical, na verdade. É claro. Pode cantar uma música pra gente? Agora está aí. Grace, pode me mostrar o espaço de trabalho dele? Claro. Obrigado. Quanto dinheiro tem? $10.000. Ontem eu não fiz nada de crochê, eu fiquei basicamente o dia inteiro lá na lojinha, mas eu não gravei nada porque minha irmã estava aqui, porque tinha muitos pedidos para fazer, e aí quando tem muitos assim que eu não tô dando conta, eu chamo ela para vir me ajudar, né? E ela me ajuda a embalar, a produzir mais produtos, o que é ótimo, é maravilhoso, porque eu sozinha não dou conta às vezes de fazer todos os pedidos da lojinha, né? Porque são muitas coisas e é sempre uma quantidade muito grande de vários produtos, né? Então, às vezes eu preciso dessa ajuda. Ela não vem sempre, ela vem uma vez por mês, 2 vezes, por aí. Mas quando ela vem, a gente fica o dia inteiro, sabe? Até quase de madrugada, produzindo coisas pra deixar de estoque e tudo mais. Então, gente, eu tô cansadíssima. Hoje eu tinha que estar lá na lojinha fazendo mais algumas coisas, mas eu tô muito cansada e eu acordei com muitas dores. Eu tô com o meu bruxismo atacado, ativado, não sei como que vocês pronunciam. E quando eu tô desse jeito, eu fico sentindo dor no corpo inteiro. Então eu acordei com muita dor na minha mandíbula, né? Desde ontem, na verdade, eu tô assim, só que hoje eu acordei pior. E eu tô com muita dor na coluna e dor no pé. Então, assim, eu fico com dor o corpo inteiro, né?
tinha diminuído, mas voltou talvez pelo estresse da quantidade de coisas que eu tenho que fazer, pelas coisas que eu quero fazer para Anime Friends também, né, enfim, eu tô fazendo muita coisa nesse mês, e eu acho que é por isso que eu tô meio ansiosa, meio nervosa e acaba ativando o meu bruxismo e minhas dores. Então, hoje eu não fiquei lá na parte da lojinha, então amanhã eu vou pra lá, vou adiantar alguns pedidos. E hoje eu tô só na parte do crochê. Fiquei fazendo as cabeças dos bonecos desse mês, que é Yu Yu Hakusho. Então eu preciso fazer 4 cabeças. Já temos 2 aqui. Tô crochetando a terceira enquanto eu assisto Yu Yu Hakusho também. Eu nunca vi o anime inteiro, eu só vi alguns episódios e vi o live action que eu adorei, eu achei muito legal. Então agora eu tô aproveitando para poder ver o anime enquanto eu crocheto os bonecos, né? Eu adoro fazer isso, é muito legal, porque eu acabo entrando na história, me divertindo com os personagens e aí os bonecos ficam muito mais bonitos, muito mais legais, sabe? Me dá realmente o gosto de crochetar os bonecos. Bom, então a minha mesa tá um caos pelas coisas que eu tô fazendo, né? Ah, nem mostrei pra vocês, mas ontem, né, eu aproveitei e fiz os recortes do Jax. Esqueci de recortar as bolinhas amarelas pro macacão dele, mas eu tô pensando em fazer de crochê. Não sei. Eu achei que ficou muito legal, né, o rostinho. Assim, eu desenhei e ficou ótimo. Bom, então vem comigo terminar essa terceira cabeça e eu quero também crochetar logo a quarta cabeça. E aí, hoje ainda eu quero fazer alguns amigurumis fofinhos. Eu vendi um patinho amarelo e o verde, então eu quero repor. Mas eu não sei se eu quero repor agora, porque aí eu fiz tanto patinho que eu tô um pouco enjoada. Então eu vou fazer alguma outra pelucinha bonitinha e depois eu volto pros patinhos, né? Que eu já tava fazendo e ainda falta mais 5, se eu não me engano, do verde. E aí eu vou ter que repor um do amarelo. Ah, não sei, depois a gente vê isso. A segunda vez interfere na minha refeição. Eu preciso acabar com ele o mais rápido possível. Ai, você me deixa com direito, detetive. O meu corpo é tão forte quanto aço. Nenhum objeto cortante passa por mim. O meu nome é Sweet, é o nome que eu adotei no mundo dos humanos. Não. Aquela mulher, faz muito tempo. Eu fui criado durante 15 anos por eles. Eu não tô entendendo nada, viu? Esses 15 anos, ela acreditou que eu fosse seu filho. Mas na verdade eu sou o doutor. Eu queria que alguém ouvisse a minha confissão. E você é a pessoa que mais confiou em mim. Depressa, sua mãe, eu acho que ela... O estado dela piorou. Olha, eu terminei de crochetar todas as 4 cabeças. Levei, sei lá, quase o dia todo fazendo isso. Eu demoro muito crochetando as cabeças porque são as partes que eu menos gosto de fazer do boneco, né? Ai, não sei. É muito repetitivo de fazer, mas enfim, eu preciso fazer porque eu preciso fazer, né, o boneco tem cabeça. E também eu gosto de começar pelo cabelo, então eu acabo fazendo a cabeça,
que eu demoro muito fazendo o cabelo, né, pensando em como eu vou fazer e tudo mais. Eu tô usando o fio amigurumi Slim. Normalmente eu uso o fio, Balum Amigo aqui, esse Balum Amigo Itaparica, pra fazer, a cor da pele, né. Mas eu tô percebendo que dá diferença, porque quando eu usava a amigurumi normal com o fio Balum Amigo, eu não via diferença com ele. Eu podia usar a mesma agulha, enfim, ficava perfeitinho os pontos do mesmo tamanho. Mas misturando o fio Balum Amigo com o fio amigurumi Slim, que é o meu preferido da vida, inclusive eu troquei todos os meus fios amigurumis normais, né, tradicional, pelo Slim, porque, nossa, isso daqui, ai, nossa, isso daqui é perfeito. Mas eu não gosto muito do aspecto que o fio 100% algodão dá na pele dos bonecos. Eu acho que a pele fica muito brilhosa e os pontos ficam muito definidos, sabe? Fica quando eu tiro a foto, parece que os pontos estão muito marcados, e isso não acontece com o fio Balum Amigo, nem no Amigurumi Soft. Parece que na foto os pontos saem bem, esqueci a palavra. Mas enfim, os pontos não saem tão marcados quanto fica no fio Amigurumi Slim. Porém, como eu falei, eu estou sentindo diferença. Meu ponto tá ficando mais apertado, tá ficando menor também. E aí eu sinto diferença. Por exemplo, eu fiz metade do braço com o fio Balão Amigo e aí depois eu terminei com o fio Amigurumi Slim. Dá diferença, sabe? A parte que eu crochetei com o Balão Amigo fica mais grosso, fica maior. Então, eu tô pensando aqui em parar de vez de usar o Balum Amigo. Eu já não uso muito mesmo, porque é difícil de achar nas lojas por aqui. Eu tenho que comprar pela internet. E, e também eu, Tamires, não gosto muito do aspecto e das cores do Balum Amigo. Parece que o amigurumi tá meio encardido, tá meio velho, sendo que eu acabei de fazer ele. E aí, mas isso é uma percepção minha. Tem um monte de gente aí que ama esse fio e só usa ele. Eu, no meu caso, eu gosto mais do fio encerado, sabe? Que deixa esse aspecto mais brilhoso, mais vivo, brilhante. Enfim, aí eu acho que o amigurumi fica mais bonito, no meu ponto de vista, obviamente. E aí, por isso que eu fiz as cabecinhas com o amigurumi Slim. Eu usei o fio chantilly. Antigamente, uns anos atrás, eu usava a porcelana, só que a porcelana, ela é um pouco mais escura e muito mais amarelada. Então eu gostei de usar a chantilly, só que agora eu tô pensando numa coisa. Porque a chantilly ainda é um pouquinho mais escura do que a Itaparica do Balum Amigo. E aí agora eu preciso usar uma cor ainda mais clarinha do que a chantilly, para bonecos que são extremamente branquelos, né. Aí eu até separei aqui essa cor, é a 3061. Eu não sei que cor é essa, eu acho que é a Centeio, não sei, depois eu vou ver. Porque essa daqui é bem clarinha, comparada com a chantilly. Mas ao mesmo tempo eu acho que ela é branca demais, sabe. E aí eu pensei em usar a macadâmia, que ela é um pouco rosada. Eu já fiz amigurumi com ela, chaveirinhos com ela, e eu gostei.
mas pode ser que ela fique muito rosada para alguns outros bonecos, né. Não sei se vai dar certo. Eu não vou fazer mais cabelo nem nada aqui com essas cabeças, eu vou deixar de lado, eu vou começar a crochetar os cabelos amanhã, porque hoje eu quero fazer mais amigurumis fofinhos. Ainda não sei o que eu vou fazer, tô pensando aqui, eu tenho uma receita do Hollow Knight que eu criei. Desses minizinho que eu faço, né, que eu fazia aqui pro YouTube, eu criei uma pro Hollow Knight, que eu até levei num evento que teve aqui no Rio. E eu já fiz 2 dele. Aí eu tô pensando em fazer alguns dele agora. Só que o problema é que tá de noite, eu não queria crochetar com fio preto. Mas é uma receitinha tão gostosinha de fazer, sabe? Ah, e também tô pensando em crochetar o Quilua, que tem tutorial aqui. E aí eu acho que eu vou crochetar ele, né? Porque ele não tem muita coisa preta. Na verdade, é quase tudo branco. Então, vai ser ótimo crochetar ele. Eu acho que eu vou fazer isso mesmo. Então, vamos comigo crochetar o Quilua no fio chenille. Esses amigurumis mais fofinhos, igual o Jax e outros que eu estou fazendo, eu estou usando o amigurumi chenille e o novo fio da Pinguim, que é o Veluche. Enfim, eu tô gostando muito dos dois. Eu sinto que os dois são iguais, assim, não tem diferença quase nenhuma. Mas eu acho que o chenille, ele é um pouquinho mais estruturado, sabe? Assim, um pouco de nada mais grosso do que o veluche, mas assim, é um negócio tão pequeno que você só percebe se você for meio doida assim da cabeça igual eu. Fora isso, não tem diferença nenhuma. Outra coisa que eu achei muito legal na veluche é que as cores são mais intensas. Isso eu achei muito mais legal. O vermelho é muito mais vibrante, os verdes são belíssimos, os azuis, nossa, nem se fala, são muito bonitos mesmo. Não que os fios da chenille, que as cores da chenille, não sejam, bonitas e vibrantes, são sim, mas eu sinto que o veluche é ainda mais vibrante, sabe. Porém, gente, o preto, eu crochetei até a Anya com preto, depois eu mostro melhor. Mas o preto é horrível. O preto parece um cinza desbotado, que é o negócio que eu não gosto, do Balloon Amigo, que são as cores desbotadas e feias. E aí eu me decepcionei com o preto. O preto realmente é muito ruim, é muito feio, deixa o amigurumi feio. Mas fora isso, eu gostei sim, e é ainda melhor para juntar os 2, vai ser perfeito. Mas assim, eu ainda prefiro o chenille, porque eu sinto que ele é um pouquinho mais estruturado, né, que foi o que eu falei. E outro ponto positivo é que eu encontro ele em qualquer armarinho que tem por aqui perto. Esses dias mesmo eu fui comprar coisa de chaveiro e eu vi que tinha chenille e eu trouxe mais chenille. E a veluche, eu não sei se ela vai ser difícil de encontrar igual o Balloon Amigo é, né. Aqui eu não consigo achar muito bem Balloon Amigo, eu tenho que ir em alguns armarinhos específicos e lá não tem todas as cores, são sempre algumas cores mais catadas que sobraram. Então pra mim é um fio difícil, né, de encontrar, de usar e tudo mais. Vou pegar uma aguinha, porque eu estou morrendo de sede.
redemoinho de ventos cortantes. Ventos cortantes? É uma rajada de vento que se torna um redemoinho de ventos cortantes. As lâminas de vento podem cortar qualquer coisa como se fossem uma foice. É isso mesmo. E o Suki com esse bom, eu vou acabar de vez com você. Suki venceu! Finalmente eu consegui. Finalmente eu consegui vencê-lo. Maneiro, que legal! Você conseguiu, derrotou o Lando! É, mas tô acabado, eu tô prejudicado, sabia? Agora a alma do Bárbara poderá descansar em... Aquele homem é o terrível lá? Ah, não se entregue, Yusuke. Reache, bate nele. O quê? Não dá? Yusuke, levante. Reache, Yusuke. Estava mesmo na hora de refeição, mas eles continuam com fome. Parece que têm apetite. Esses monstros. Estarei fora do jogo. Ah, se eu soubesse que ia morrer assim, eu teria aproveitado mais a vida. Dizem que diante da morte as pessoas fazem reflexões, mas só coisas ruins estão aparecendo na minha lembrança agora. Mas eu estou aqui para colaborar com vocês e a única coisa que me interessa é tomar os objetos dos 4 monstros do inferno. E o que é, hein, seu espetadinho? A sua pose tá me irritando, sabia? Mas que cara mais cínico, eu, hein? Seu idiota. Por acaso tá querendo morrer? Como é que é? Repete só pra ver. Gente, eu tava crochetando aqui sem parar e aí eu percebi que vai dar 2 horas da manhã. Bom, eu fiz o segundo corpinho do Killua, então temos 2, e esse daqui eu já fiz o cabelo. Como é muito cabelo, o a cabeça ficou um pouco pesada pro corpo, né, porque esse corpo aqui eu não coloco arame, não coloco nada dentro dele, é apenas enchimento. Mas ficou muito fofinho, eh, eu não mexi em nada na receita, além do cabelinho. Como a minha receita é de chaveiro, então eu tentei fazer o cabelo de um jeito otimizado, né, digamos assim. Só que como eu fiz no fio chenille, ele ficou grande e com um cabeção. Então, eu só acrescentei essas mechinhas aqui, ó, são tem 11 correntes, e aí volta com um ponto baixíssimo, um ponto baixo e o resto tudo de meio ponto alto. Aí eu fiz, vou tirar aqui para vocês verem como que eu fiz. Então, ó, eu fiz uma mecha e aí logo em seguida eu já fiz mais 11 correntes e fui fazendo várias mechas assim, juntas. E aí eu apenas, alfinetei aqui, né, porque ainda não vou colar, porque eu quero crochetar os bracinhos primeiro, e aí o cabelo ficou assim na parte de trás. Fora isso, eu não mexi em mais nada. Acrescentei aqui um ponto, porque o meus bonecos no fio chenille, os pontos andam muito pro lado. No fio de algodão, isso não acontece tanto, mas no chenille acontece, então eu tive que adaptar um pontinho aqui, eu acrescentei mais um ponto azul e, bom, é isso, não mexi em mais nada. Aí, agora eu vou dormir, né. Então hoje eu fiz as 4 cabeças, mais 2 quilos incompletos, né. Assim, tá um saldo ok, porque eu demoro muito para fazer essas cabeças. Um fio pequeno, né. Se fosse um fio maior, eu conseguiria fazer mais coisas mais rápido, por exemplo, o Killua, eu acho que eu levei uns 40 minutos no máximo no corpo, e o cabelo eu não contei, mas foi mais ou menos isso também.
Então dá pra fazer um monte de bonequinho assim, em um dia só, né. Então é isso, nos vemos amanhã ou quando eu terminar o cabelo dos bonequinhos. Ontem eu fiz 3 sapinhos pequenos, que tem popô, e aí eu fiz 3 desse verde mais claro e um desse verde escuro. Na verdade, ontem eu fiquei fazendo serviços de casa, né, o dia inteiro. Depois teve o jogo da Copa e aí, antes de dormir, eu fiquei me sentindo um pouco culpada por não ter feito crochê. Até porque estamos na reta final para Anime Friends. Faltam 15 dias. Eu viajo no dia 1º na madrugada. Então eu preciso ter muitos amigurumis prontos até o dia 30. Eu fiquei me sentindo culpada por não ter feito nada ontem. E aí eu fiz os sapinhos. Esses sapinhos saem bastante. Eu sempre tô fazendo eles de vários tons de verde. Sei lá, as pessoas gostam e eu também gosto. Eu acho ele muito fofinho. Não é receita minha, eu comprei no Etsy, mas se eu não me engano, tem essa receita gratuita no Instagram também. Mas aí vocês têm que procurar, gente. Não tem como eu ficar colocando o link aqui de todos os amigurumis que eu faço, porque senão eu só vou ficar procurando links de receitas. E, além do mais, vocês trabalham com amigurumi, vocês precisam também pesquisar, né? Isso faz parte do trabalho de vocês. Enfim, então eu vou deixar os sapinhos aqui de lado. Eu quero fazer mais sapinhos, mas eu acho que não vou fazer hoje. Hoje a gente vai terminar os 2 quiluas. Peguei aqui os quiluas que a gente tá fazendo. Eu vou terminar de fazer logo os bracinhos desse daqui. Acho que vou crochetar os bracinhos e depois eu crocheto o cabelo desse pra finalizar de vez, né. Terminei os bracinhos dos 2 bonecos, então agora eu vou fazer o cabelo desse careca aqui. Bom, gente, eu terminei de fazer todo o quilua, de costurar os braços, de colar o cabelo, e eles ficaram assim, muito fofos. Lembrando, a única coisa de diferente que eu fiz do meu tutorial foi acrescentar essas mechas aqui na parte de trás da cabeça, mas por um capricho mesmo, porque, né, eu gosto e mesmo seguindo os meus próprios tutoriais, eu acabo mudando uma coisa ou outra, depende muito do meu humor, de como eu estou fazendo os bonecos. Mas assim, por puro capricho, vocês não precisam fazer isso. E as mechinhas eu fiz com 11 correntes, tá, e depois eu colei, antes de colar esse cabelo aqui de cima. Aí ficou assim, fiz 7 mechas de 11 correntes. Enfim, esses 2 bonequinhos estarão no Anime Friends
e ainda tem muito boneco que eu preciso e quero fazer para levar para o evento. É um evento gigantesco, né, maravilhoso, isso acontece uma vez no ano, e aí eu fico muito empolgada querendo fazer tudo que eu vejo. Eu sei que não dá tempo, porque o nosso tipo de arte, né, o crochê, ele leva muito tempo e não é igual a artistas que desenham, né, porque, por exemplo, alguém que faz um desenho pode utilizar esse desenho para fazer chaveiros, para fazer botões, para fazer prints, pode fazer várias coisas. Já a gente com crochê não dá para fazer isso, você faz um boneco e acabou. Vende ele e acabou, não tem como reutilizar para fazer outros tipos de produtos, né. E aí, é um pouco triste que eu queria ter feito muitas coisas, mas, consegui fazer muita coisa legal. E daqui a pouco eu vou colocar a lojinha em pause, né, para poder eu conseguir me dedicar exclusivamente ao Anime Friends. Bom, então é isso, então nos vemos no próximo vlog comigo surtando e fazendo muitos outros amigurumis pro Anime Friends. Agora eu preciso crochetar mais bonecos. Então é isso, tchauzinho, nos vemos no próximo vídeo.